família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o pré-jogo de São Bento e Guarani nesse sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Um jogo muito aguardado e talvez não é só isso que está gerando expectativa na torcida do Guarani. Nós vamos falar um pouco sobre essa partida, o que o Mozart deve levar a campo, o que a torcida espera. Torcida que vai estar presente, né? Sorocaba pertinho de Campinas. Lá não tem esse absurdo de torcida visitante de Campinas não poder entrar. Então vai ter uma caravana, vai ter a presença da torcida bugrina empolgada aí depois da vitória sobre a Portuguesa de virada no Brinco de Ouro. As viradas não estavam sendo muito comuns aí na vida do Guarani. Eu lembro nos últimos, talvez aí, 2 anos, uma virada contra a Ferroviária lá no Paulistão, lá em Araraquara. Depois foi muito importante a virada contra o CSA na Série B do ano passado. O Guarani perdia por 1-0, fez 2-1. E essa virada contra a Portuguesa, né? O Guarani perdia por 1-0, fez 2-1 no Brinco. Gol do Isaac de pênalti, um golaço do Matheus Barbosa de fora da área. Então, muita expectativa aí com relação ao ânimo da partida. E uma outra expectativa, que eu só vou falar agora, um parênteses rápido, é o Bruno Mendes, né? Notícia aí que tomou conta, que agitou a torcida bugrina nessa sexta-feira, o possível, provável, iminente retorno de Bruno Mendes para o Guarani. Para mim, um grande centroavante, um cara identificado com o Guarani, viria para sua 3ª passagem. Na primeira, vice-campeão paulista em 2012, titular do time, vendido aí por 7 milhões de reais. Num momento meio conturbado ali da base do Guarani, voltou em 2017, fez aquele gol milagroso contra o CRB, que garantiu aí a permanência do Guarani na Série B, aquele jogo no Brinco. E também campeão da Série A2 2018, né? Então, cara identificado em momentos importantes do Guarani, o Bruno Mendes estava presente. Ele, muito novo, veio aí das categorias de base. Eu vi Bruno Mendes jogar com 17 anos no Sub-20, fazendo gol até de bunda. A bola batia nele e entrava. Um cara com presença de área, um cara com mobilidade, um cara bom. Vamos ver em que condições ele vai estar. 3 anos de Japão, mas o que importa aí é que ele pode estar de volta e a torcida está com muita expectativa para o anúncio, para a confirmação e quando de fato a gente vai ter o Bruno Mendes com a camisa do Guarani de novo. Certo é que não vai ser logo mais contra o São Bento, lá em Sorocaba, um lugar que o Guarani não tem muita sorte, né? Eu já fui algumas vezes a ver jogo em Sorocaba. Contra o Atlético de Sorocaba eu vi vitória, mas o Atlético nem existe mais, né? Contra o São Bento, não me lembro de nenhuma vitória. Aliás, eu lembro de derrotas doídas em 2009, ou não, 2006, uma derrota ruim ali, quando o Guarani acabou rebaixado. Em 2011, na Série A2, acho que o Guarani perdeu de 1-0. Enfim, Sorocaba não é um lugar. Teve aquele jogo, né, na Série B de 2018, que o Guarani tinha brigando ali pelo acesso, uma cacetada de bugrinos em Sorocaba, e no fim acabou perdendo para o São Bento 1-0, um gol no final. Enfim, Sorocaba não é um lugar muito feliz para receber o Guarani contra o São Bento, mas agora o astral é outro, a gente espera, né? Então, com bastante expectativa para ver o que vai ser esse time e qual vai ser a postura do Mozart, como que ele vai levar o Guarani lá para Sorocaba. Em termos de escalação, muito provavelmente o Tony deve ir no gol, Diogo Matheus lateral direita, Lucão e Luciano Castan dupla de zaga e Jamerson na lateral esquerda. No meio, provavelmente, Matheus Barbosa, né, que fez o gol aí. Tem um pouco de dúvida se ele é o camisa 5, se ele é o primeiro volante do time, mas o Mozart parece que não tá jogando muito com o primeiro volante, né? Aquele camisa 5, que foi o Mozart, né? Quando ele era jogador, ele era um volante pegador. Richard Rios e aí provavelmente Giovanni Augusto como titular.
E aí o ataque deve ter o Isaac na ponta esquerda, o Derek centralizado e na ponta direita provavelmente o Bruno José. Um time aí, olha, perto daquilo que eu acho que o Moser considera como ideal, hein? Bruninho no banco, Bruno Michel no banco. Bruninho precisa ver a questão médica aí, né? Se ele tá inteiro ou não. Acho que começo do campeonato aí rodou bastante o elenco, né? As questões físicas, clínicas, médicas. E agora parece que nessa reta final, torcer aí para não ter nenhum contratempo, parece que o Moser vai conseguir colocar em campo aquilo que para ele tá muito perto, ou pelo menos para a torcida tá muito perto do ideal, né? E aí talvez até alguns jogadores a gente não veja mais, né? A hora que você encaixa o time ideal, talvez você se lembre de alguns jogadores do passado remoto que não foram bem, perderam a chance, e outros chegaram e tomaram o seu lugar. O São Bento, ele não é um time tecnicamente maravilhoso. Aliás, o Bruno Aguiar, hein? Bruno Aguiar na zaga do São Bento, nosso conhecido zagueiro, do acesso do distante ano de 2009, da Série B para a Série A, Bruno Aguiar. Ele já com a idade mais avançada e costuma aprontar, hein? Costuma jogar bem contra o Guarani, fazer gol, até já fez gol pelo Novo Horizontino. Mas eu acho que o trunfo do São Bento, que de novo, tem um bom meia ali chamado Lucas Lima, que não é aquele, hein? O trunfo do São Bento para mim é o treinador, né? Paulo Roberto. É um cara que tem aí seu mercado nos times do interior e cumpre aquilo que lhe pedem, né? Então já tá aí com uma pontuação legal, vendeu caro a derrota para o Santos no meio de semana e vai fazer um jogo duro com o Guarani, hein? O Paulo Roberto é um cara cascudo, é um cara que sabe montar times aguerridos, talvez não sejam tão técnicos, mas bastante aguerridos. E se o Guarani quiser ganhar e precisa ganhar lá em Sorocaba, ele vai ter que ser mais aguerrido que o São Bento. E São Bento é um time que não vai jogar nem a Série D esse ano, se eu não estou enganado, e entra para aquela lista de times que o Guarani não pode perder, nem empatar. Com todo respeito ao trabalho lá, o Guarani tem orçamento, investimento, calendário para ganhar do São Bento. Mas o que vale é dentro de campo. Até porque fora de casa, né? Dentro de campo, fora de casa, o Guarani até agora perdeu todos os jogos. Lembremos, hein? Perdeu do Corinthians, perdeu do Santo André, naquele jogo na estreia, no campo sintético, né? E perdeu do Botafogo de Ribeirão, num jogo que dificilmente a gente conseguiu engolir até hoje. Então é hora de vencer a primeira, né? Sair de 3 derrotas fora de casa para ter a primeira vitória fora de casa e aí chegar nos 10 pontos, numa pontuação que aí já o risco de rebaixamento já é muito menor, porque o negócio está embolando, hein? Embolando lá embaixo e complicando lá em cima. Embolando lá embaixo porque, embora o Guarani tenha vencido a Portuguesa, conseguiu dar uma descoladinha ali de baixo, né? Portuguesa e Ferroviária estão na zona de rebaixamento com 4 pontos, o Guarani tem 7. Mas o Ituano também ganhou, foi a 6. E logo vem o Guarani com 7. Então, embora tenha vencido, em termos de posições ganhas, acho que o Guarani não ganhou nenhuma. Continua ali no bololô. E para piorar, para fins de classificação, para o mata-mata, o Água Santa surpreendeu, ganhou o último jogo, 2-0. E com isso tem 11 pontos. Mesma pontuação do São Paulo, líder do grupo, que perdeu de virada para o Red Bull Bragantino. Grupo meio embolado, 2 times com 11, São Paulo e Água Santa. O Mirassol com 8 pontos e o Guarani com 7. Por que esse jogo é importante, né? Para fins de rebaixamento eu já falei, para sair lá de baixo. Mas de classificação, por quê? Tanto o Água Santa, ele tem uma parada difícil essa rodada. O Água Santa é um time lá de Diadema que, como eu falei, tem os 11 pontos e hoje estaria classificado. Faltam ainda 5 jogos ou 4 jogos, até perdi a conta aqui, a depender do final dessa rodada. O Água Santa ele vai receber o Palmeiras,
que é um adversário forte. O Mirassol vai até Bragança enfrentar o Bragantino. E o São Paulo enfrenta o Santos, recebe o Santos. O Santos é um time muito fraco, né? São Paulo deve ganhar esse jogo. Mas tá aí, os dois concorrentes diretos do Guarani, Água Santa e Mirassol, jogam contra adversários duríssimos, né? E, eventualmente, uma vitória do Guarani sobre o São Bento deve passar o Mirassol e pode encostar no Água Santa. E aí leva para as últimas 4 rodadas, tudo indefinido. Depois o Guarani vai receber o São Bernardo, sai para enfrentar a Ferroviária e depois enfrenta a Inter em Limeira e fecha em casa com o Palmeiras. Então, essa rodada, tudo leva a crer que é a decisiva em termos de classificação ou não. Então, mais um componente extra aí para o jogo do Guarani de logo mais. Espero ver um time melhor, principalmente aí com o retorno do Giovanni Augusto. Melhor eu digo tecnicamente, reeditando, né? Aquele triozinho pela esquerda, alternando bastante Isaac, Giovanni Augusto, Jamerson. Espero ver um pouco mais de atividade pelo lado direito, se de fato o Bruno José jogar. Interessante, né? As 2 vitórias do Guarani nesse campeonato foi quando o Guarani tinha Giovanni Augusto e Bruno José em campo, né? Perdeu contra o Santo André, é verdade. Mas dali em diante, depois do Santos, os dois ficaram fora por lesão e devem, contra a Portuguesa, voltaram em momentos distintos do jogo. E contra o São Bento, esperamos que ambos tenham condição de começar a partida, o que vai deixar um ataque extremamente interessante para o Guarani. Ainda tem Neilton voltando aí, né? Recondicionando, Neilton já fez gol. Devagarzinho o Mozart vai ganhando opções e vai deixando aí o elenco talvez da cara que ele quer. Tem muitas peças discutíveis, não é porque ganhou da Portuguesa, na minha opinião, o pior time do campeonato, que todo mundo é bom agora. Aliás, o Mozart foi bastante arrogante na última coletiva depois da vitória com a Portuguesa. Tem muito jogo, muito campeonato pela frente, então devagar. Não é porque ganhou da Portuguesa que é o melhor time do mundo. Mas a gente viu atuações bem ruins que fazem questionar o time. Então, esse jogo com São Bento é o que vale. Vai tirar muita prova. E tomara que quebre esse tabu. Faz muito tempo, acho que desde 1985, que o Guarani não ganha do São Bento em Sorocaba. 7 horas. Bom jogo pra nós. Olha, tô com expectativa, hein? Essa notícia do Bruno Mendes deu uma incrementada aí no astral da família Bugrina. A vitória contra a Portuguesa também. Esperamos, como dizem os jovens de hoje, que o sabadão não termine com um belíssimo plot twist. Um desfecho inesperado, um desfecho triste, um desfecho ruim, uma surpresa, uma zebra, uma coisa a se lamentar lá em Sorocaba. Que não aconteça isso, hein? E que o Guarani ganhe e ajude o nosso final de semana, hein? Tomara que seja um final de semana para curtir. Valeu, galera! É isso aí, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.